Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio. É pra vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Fala, galera! Estamos mais uma vez reunidos aqui para um episódio muito especial do podcast Escola em Voz, o seu podcast em educação. Antes de mais nada, peço para você nos seguir nas plataformas de streaming Amazon, Spotify, Apple Podcasts e também no YouTube, se você quiser ver esta lata bonita do meu companheiro, Tá, mas é sempre meu a minha irmão. lata, por que também não a tua lata? É a tua lata, porque a tua lata é a mais bonita. Então, já de cara, já apresento aqui meu companheiro, Anderson Gross. Como vai, Anderson? Você e a sua lata? Estamos bem, estamos até, inclusive, eu percebi que a minha lata não tá bem em relação à convidada, porque faz 20 anos. Professora, faz ou fazem 20 anos? Faz 20 anos. Faz 20 anos. Faz 20 anos. Esse negócio sempre me pega, se faz ou fazem. Lembra, sabe que o tempo não vai para o plural. Então, faz 20 anos. Olha só, rapaz, já começou o podcast nas alturas. Tu sabe que sempre que eu converso com alguém de linguagens, eu fico... Desconfortável? Eu fico suando, eu fico desconfortável, porque eu fico Não me vigiando com as palavras. Pra Então ver vamos falar se eu pouco. vou conjugar corretamente, se eu vou utilizar os pronomes corretos. Cara, eu Não pensei nisso façam quando a isso. gente decidiu quem é que ia vir. Eu pensei, cara, eu não vou falar, eu vou só me apresentar e vou ficar quieto. A o gente episódio discutindo, eu falei, tem uma pessoa para vir aqui, eu acho que é a pessoa certa, eu acho que ela vai deixar a gente mais relaxado. todo. Vai. Completamente. Rony, nós estamos recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos do que uma das maiores autoridades no estado de Santa Catarina, quando a gente fala da preparação, professora Regina Brasil, muito obrigado pela sua presença, mas da preparação dos nossos jovens para o vestibular e para o Enem. Fomos colegas em tempo de energia, Sim. né? Tivemos grandes aprovações, grandes histórias juntos, né? E para mostrar que eu sou novinho, eu fui aluno, né? Já que você foi colega, eu fui o Aí, aluno. eu acho que isso, pelo aspecto Há bem da nossa... mais de 20 anos. Sem Bem dúvida. mais de 20 Nós somos anos. colegas, né? Nós fomos colegas. Então, professora Regina Brasil, muito obrigado por vir aqui, por nos ajudar a fazer, né, um bate-papo sobre as leituras obrigatórias do vestibular da nossa universidade, da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, que anunciou recentemente, né, no site da Coperv, essas obras, né, que vão compor aí a prova de linguagens que vem com 12 questões. Uhum. Seja bem-vindo à Escola em Voz. Muito obrigada. Bom, agradeço, assim, a chance maravilhosa de te rever, óbvio, e relembrar os momentos que a gente passou. E o Rony, que é um filhote, ele pegou, mas é um filhote mesmo, o Rony pegou um momento de mudança do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. Na década de 90, início da década de 90, 91 para 92, a Universidade Federal deixou de cobrar teoria literária pura, como outros vestibulares cobram, e passou a adotar livros. Na época eram 10 livros. E a partir daí, não deixou mais. Livros Quando direto. você fala teoria literária pura, Sim. aí daí A estética literária. Tá. Cobrança, como alguns vestibulares ainda pedem, né? Poucos, na verdade. Características, autores, Das do escolas, romantismo, aquela e coisa as escolas dos literárias, os lugares, momentos literários, né? tá. A Universidade Federal cobrava isso, né? E deixou de cobrar a teoria para aplicá-la na prática. E E você diversos... prefere essa versão? Eu prefiro isso, porque, na verdade, se vocês forem analisar bem, quando eu cobro informações soltas no espaço, por mais que eu contextualize no tempo, no momento, no local geográfico e no momento histórico, por mais que eu contextualize, eu estou te pedindo para decorar quais são as características do barroco, do romantismo, do realismo, do simbolismo. E decoreba é algo que é um horror, porque tu decoras aquilo, mas tu não interiorizas a informação. Enquanto que quando tu pegas um livro, tu és obrigado a pegar aquilo que tu entendeste do romantismo, do realismo e aplicar dentro da obra. O livro é muito mais o retrato do momento histórico, do local geográfico, do local social, é muito mais do que uma simples decoreba. Então, essa mudança lá atrás foi Sim. extremamente positiva dentro desse Extremamente momento. positiva.
E, É, naturalmente que a escolha dos livros sempre traz polêmica, né? sempre traz polêmica. A redução dos livros também trouxe polêmica. Eles eram Antes eram quantos? 10 10 livros, livros, isso. 2 obrigatoriamente catarinenses, 4 obrigatoriamente clássicos, aí entre meados e final de 1800 e início de 1900, e 4 que transitavam entre a literatura contemporânea e a pós-modernidade. Fechava a lista Transitavam dos um pouco, 10. fechava a lista dos 10, né? Aí outros vestibulares de Santa Catarina também começaram a solicitar 10, o sistema CAF, a UDESC mesmo, né? Depois acabaram se adaptando e a federal é que manteve a listagem 10, passou para 8 e agora 6. 6 obras. Essa redução tem alguma finalidade? Tem algum... Não sei realmente o porquê da redução, não sei. Talvez pela praticidade de, pelo menos, se ter a esperança que o aluno vá ler as obras. A URGS continua com um número alto de obras, né? Se eu não me Continua. engano, são 15 obras na URGS, alguma coisa assim, né? Eu não lembro. Eram 10, né? Eu não lembro. Dependendo do... É porque às vezes eles colocam como obra um poema inteiro. Perfeito. Então a gente imagina que, pô, é uma obra literária. Não, Sim. é um poema grande, enorme, um poema feito Morte e Vida Severina. Sim. É uma obra em si, né? E aí a gente acaba computando como se fossem mais obras. Mas diversas universidades mantêm listagem de leitura obrigatória. Aí, de repente, não sei a razão, realmente não sei, mas quero crer que possa ser até para evitar um pouco a indústria do resumo, né? Antes de entrar propriamente na questão das obras, vamos falar sobre os resumos, que é uma Uhum. questão polêmica, e nós não podemos ter Bastante. um episódio sem polêmica, né, Até meu caro agora não Anderson? tem. Bem que as nossas polêmicas Temos são que leves. ter polêmicas no São leves, episódio. responsáveis, a gente não bate ninguém. Mas antes Por de entrar enquanto. na... Até hoje. Mas se não começar a patrocinar, vou bater. Opa. Professora, a partir do momento que a Universidade Federal começa a utilizar as obras, e aí a professora, dentro de um contexto pedagógico, começa a avaliar as questões que são formuladas a partir dessas obras, como é que você enxerga essa evolução também com relação à formulação dessas questões? Elas realmente elas trazem um retrato da obra, elas te estimulam ainda mais a querer estimular os alunos a lerem as obras? Como é que é essa correlação da obra com o que é cobrado? É muito interessante porque, principalmente, eu vou trabalhar mais a cobrança na Universidade Federal, né? Até porque a listagem é da Universidade Sim. Federal. O tipo de cobrança exige do aluno alguns pontos básicos. Primeiro, a leitura integral da obra, pulando, então, a possibilidade de um resumo. O resumo, em geral, é ideias gerais. Eles não trabalham com ideias gerais, eles trabalham com um ponto. Pontualmente, aquele capítulo quer dizer o quê, né? Depois, a colocação da obra dentro de no contexto histórico, estético, que seria relação literária, né, relação artística. Isso faz com que o aluno, ao ler, já comece a prestar atenção na obra, não como algo obrigado, mas como algo retrato de um momento histórico, de um local, né, social, geográfico, o que seja. Além disso, a utilização da obra, às vezes, em tema de redação, que já foi utilizado como tema de redação, ou em outras questões. Lembrando o Enem, por exemplo, a Universidade Federal já utilizou uma obra de Machado de Assis numa prova de matemática. Uma obra do escritor catarinense Cristóvão Teza, magnífica obra, O Filho Eterno, incrível, né? Aliás, o Teza é um escritor incrível, uma questão de física, retrato da obra. Quer dizer, isso dá uma possibilidade maior. E eu tenho relato de alguns alunos, tem aquele básico que diz, olha, professor, eu não gosto de ler, como eu sou muito meiga e delicada, eu digo que te perguntei. Perguntei se tu gostou. A gente tem que ler para a prova, então a gente vai ler, né? É diferente. Então, leia profissionalmente. Leia profissionalmente, não leia por prazer. Por prazer, Sim. leia o que tu gostas, né? Isso. Mas eu tive alunos, por exemplo, professora, eu não conhecia o cara. Que outros livros tem dele? Que outros livros tem dessa pessoa? E quando eu levava os alunos para conhecerem alguns autores, que os autores catarinenses, graças a Deus, tem uns assim que são amigos, amicíssimos, sabe? São gente maravilhosa. Eu levava os alunos para conhecerem, meu Deus, era aquela coisa de, ai, que fofa que a Urda Kliger é, a Urda Alice Kliger. E ela não é fofa, ela é uma mulher forte, incrível, a força realmente guerreira, né? Sim. Mas ele se apaixonava.
se apaixonaram pelo Raimundo Caruso, se apaixonaram pelo Urda Clicker, pelo Jair Francisco Ramos. Bom, Jair Francisco Ramos, uma coisa. O Alcides Bus, se apaixonaram. Eu sempre fico pensando assim, ó. Eram 10, né? Sim. E passou para 8, depois para 6. Sim. Mas ainda assim, deve ser um quebra-cabeça muito grande, porque são apenas 12 questões a prova de língua portuguesa e literatura. E não é obrigatório fazer 2 questões de cada livro. Não tem isso. Às vezes tem uma questão que trabalha todos os livros. Olha só. Tu pode trabalhar os 6 livros, até porque... são 5 alternativas. Não, tu podes ter mais alternativas numa questão do tipo somatório, né? Exatamente. Então, até o somatório 99, tu podes ter diversas alternativas. Até 7 preposições podem compor o... Então, tu podes fazer cobrança das 6. Mas eles cobram todos? Em geral, cobram todos. Às vezes, deixam de cobrar um? Deixam. E tu vais arriscar? Já aconteceu de ter... deixar de cobrar? Sim. De estar na lista, foi anunciado como leitura obrigatória. Mas cobraram, por exemplo, na parte gramatical. E não na parte literária, né? Tá. Em geral, trechos de leitura da literatura vão para referência gramatical. Assim como já caiu também História e já caiu Dos Sertões, que foi um livro pesadíssimo quando caiu. Os Sertões eles cobraram em Geografia. E foi magnífico também. Imagina, eu fico pensando a grande expectativa de qualquer professor é pegar a prova, né? Não, pegar a prova... Eu acho que de sair a lista, né? Porque, e de pegar a prova depois. Sim, Esses sim. 2 momentos são os momentos... Vibrantes, né? Vibrantes, né? Porque até era uma pergunta que eu iria fazer. Essa expectativa criada em cima da lista, da divulgação da lista, ela te surpreende sempre? Ela já te deixa... Não, eu já sei mais ou menos que tipo de literatura irá cair. Já é previsível isso? Tem a previsibilidade do clássico, né? E é uma pena quando não cai um clássico. Porque o pessoal diz assim, mas é livro antigo, o vocabulário é diferente, a dificuldade é maior. É uma chance que o aluno tem de entrar num universo que, teoricamente, é completamente diferente do que ele vive. Porém, quando tu pegas o Machado de Assis, ele é universal. A análise que o Machado faz da sociedade, da vivência, da personagem, é de uma atualidade incrível. Tanto é que a gente chama de universalismo, essa capacidade dentro da arte que tu tens de um determinado tempo e espaço ser transportado para o hoje e continuar tendo valor. Quando não entra nenhum clássico, a gente fica meio assim, olha, perdeu-se a chance de levar um Machado, um Alencar, um Cruz e Souza, se bem que Cruz e Souza é figurinha carimbada, graças a Deus, né? Cruz e Souza e Machado são figurinhas carimbadas. Mas se deixa de lado, um Graciliano Ramos faz tempo que ele não cai. E não só Vidas Secas, que é o mais famoso, né? Mas as obras em geral. Há tantas obras boas, excelentes, que acabam passando. Bom, eu sou apaixonada por uma que poucas vezes caiu, que é o Policarpo Quaresma. Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Para mim é um Dom Quixote da literatura brasileira. O Quaresma é um ser apaixonante. E o Lima Barreto é magnífico. Já caíram outras obras dele, né? E algumas até repetidas. Cada vez que não cai o Policarpo Quaresma, me aperta um pouco o coração, mas daí é questão pessoal. Quando a gente fala assim, e sempre fala de Machado de Assis, é o grande escritor clássico brasileiro? Tá na prateleira 1. Sim, é um dos maiores escritores. Na minha biblioteca tem uma prateleira só dele. É que eu tenho uma biblioteca, eu levo muito a sério a minha biblioteca, né? A literatura portuguesa, a literatura brasileira, a literatura catalogada tudo catarinense. certinho. Sim, ela não tem catalogação porque eu acho um crime. Botar uma etiqueta botar uma etiqueta no livro, eu acho um crime. Então não tem. Mas na tua organização tá lá. Na minha organização, sim. Sim. E a minha organização é temporal. Pega do literatura, tem a italiana em separado, tem a literatura portuguesa, após isso a literatura brasileira, ou dita literatura brasileira, que começa em 1500, né? Sim. Então, sobre o Brasil. E a partir de 500, 600, 700, 800, daí segue. E essa questão do Machado de Assis, assim, quando a gente olha outros escritores que são clássicos de outros países, como que eles conseguem invadir os outros países, as outras culturas, e a gente não consegue
né? Nós Porque ele temos. é muito do cotidiano brasileiro, ou seja, Não, para ele é ler. universal. Ele é universal. Muito mais do cotidiano brasileiro são os autores ditos românticos, que Tá, eles trabalhavam a questão da nação recém-descoberta, que tá. seria o Brasil, né? Então havia essa necessidade de autoafirmação, brasilidade, negação do Portugal, até a criação da língua dita brasileira, ela ganha um reforço muito grande com os autores românticos, né? Teve essa tentativa? Sim, sim, houve essa tentativa. Se tu pegares o José de Alencar, um dos livros mais conhecidos dele é Senhora. E ele explica que a pronúncia da palavra tem que ser senhora, embora na época não se falasse senhora, se falasse senhora, porque senhora é o feminino de senhor. Senhor e senhorita devia ser então senhora, e era, esta é a minha senhora. Por que senhora? Porque os escravos, eles trabalhavam mais abertas vogais, né? Eh, Se achava até muito vulgar quando se abria as vogais, fecha e fecha a porta, né? Isso é vulgaridade, aquela coisa. Só que a personagem central masculina do livro Senhora, né? Senhora, se sente meio que escravo e por ironia Feminina. 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 Não, a personagem masculina se sente escravo da Ah, tá. senhora. Tá, Fernando Seixas, tá. que se Desculpa. sente escravo de Aurélia, né? Tá. E aí, quando ele vai se apresentar, ele apresenta a esposa, ele diz: Esta é a minha senhora. E quando ele diz isso, as pessoas da sociedade dizem: Ai, que lindo, que romântico, né? É como se ela fosse a dona dele. E ela Ah, é dona, ela pagou por ele. olha só. Mas na sociedade ninguém sabia. Então, esse. E a partir daí se Mas, começa a mas para brasileirar. Ele sabia e ela ela sabia era a também. senhora. Sim, e ela fazia questão. Tanto é que no casamento tem uma cena que é magnífica, né? Ela o compra, ela paga, que era o dote, ela paga por ele, e na noite de núpcias ele vem felizinho, né? Opa, e aí, ela bonitona, e aí chega na alcova, né? Tem um nome alcova, né? Te dá uma ideia de vai rolar, né? E rolar Aí, forte. rolar forte, cara. Os dois bonitos, né? Aí ele se aproxima dela, ela diz: Eis o resto do seu pagamento, do dote. E ela joga no chão e diz: O senhor não se fez valer. Eu teria pago mais pela sua propriedade. Eis aí, da porta para fora o senhor é meu marido. Da porta para dentro, o senhor não vai entrar. Gente, é uma loucura. Isso é 1800, cara, pensa. E como é que na literatura fica a diferença entre senhora e senhora? É porque está especificado, o narrador nos diz que ele Tá. faz Então, questão de trazer de essa. trazer. Como ele Tá. trabalha, o Alencar trabalha com narrativa em terceira pessoa, um narrador onisciente, um Tá. narrador que sabe tudo, que vai pela cabeça das personagens, então nós sabemos através dele, né? Se fosse pelo Machado ia ser um pouco mais difícil, que o Machado de Assis gosta muito do narrador em primeira pessoa. E em primeira pessoa, tu sabes que é só o teu ponto de vista, né? Sim. Então, os outros ficam na tua visão. O Alencar não. O Alencar é um livro aberto, né? Tá. É onisciente. Você fala a personagem, é sempre a personagem? Se utiliza o personagem, porém, personagem em si é um substantivo sobrecomum, como a criança. Quando tu eras Hum, pequeno, tu eras uma criança, né? Então, hoje se utiliza o personagem, mas o pessoal mais purista na análise, eu trabalho com teoria literária, eu ainda prefiro a o personagem. antiga personagem. As personagens podem ter, Isso. inclusive, personagens masculinos Masculinas e dentro. femininas misturadas. Tá, obrigado por esclarecer. Desculpa a minha. Eu precisava entender um pouco disso. A gente vai entrar no assunto das obras literárias para o Sim. vestibular da UFSC 2026 Uhum. e de cara já jogando a bola para uma graphic novel que foi escolhida esse ano. Mas antes de propriamente falarmos do outro lado da bola, o outro lado da bola, Uhum. eu queria levantar o assunto dessas literaturas de concepções diferentes, né? Sim. Arte de concepção É uma arte de diferente. concepção diferente. E o ano passado a gente teve o Panis et Circenses, Sim, né? sim. Se não o disco brasileiro
de maior sucesso e maior qualidade que foi feito até então foi o Panis et Circenses, né, do movimento da Tropicália, que é uma obra-prima da música brasileira. É uma obra-prima da arte brasileira, porque ele é complexo, ele trabalha com uma imagética muito grande, não só com a poesia, porque a literatura, esse acraseado bem, a literatura caberia à parte escrita. Não entraria a sonoridade, não entraria a imagética trazida pela sonoridade. Então, a poesia é a parte escrita em si. Mas, meu Deus, a Tropicália traz uma imagética grande, uma sonoridade incrível, uma ruptura de valores que vira e mexe, nós precisamos desse caos. Nós precisamos dessa ruptura de padrões para a criação de algo novo. E a Tropicália é um novo modernismo, né? Subentendendo o modernismo como aquele que rompe padrões no início do século XX, em 22, com a Semana de Arte Moderna. Sim. Então, na década de 60, há essa nova ruptura. Vira e mexe, nós precisamos dessa explosão, dessas rupturas que são tão fortes, tão incríveis, tão criativas. Eu creio que deve ter tido um impacto gigantesco na vida dos pré-vestibulandos do ano passado, porque é inevitável. Você vai escutar o disco, você vai escutar o disco. E aí você vai escutar a sonoridade, você vai ler as letras, você vai entender o contexto dos músicos, dos personagens que estão ali, e fazer com que eles escutem o disco como Panis et Circenses é algo fantástico para uma geração que muitas vezes a gente vê perdida em termos de referências, né? Isso, é perdida em termos de, como é que eu vou dizer, de memória. Nós temos uma memória muito curta e as obras deste ano estão trabalhando também sobre isso, esse encurtar de memória e de cultura. As do ano passado já tinham dado essa alfinetada. Gente, olha, nós temos história, nós temos cultura, nós temos que ter memória sobre isso, né? Este ano temos de novo. E se é interessante vocês saberem, foi surpreendentemente melhor a reação dos alunos do que se poderia imaginar. Porque a gente que gosta da música, que gosta da referência cultural, imaginaria, pô, eles vão adorar. Eles se apaixonaram, eles adoraram. Tem sempre um ou outro que diz, não, tem que ser livro, que é aquele que é mais blocado. Mas o aluno que está aberto a possibilidades, que é isso que a universidade quer, a universidade, universo aberto, né? Esse aberto a possibilidades, foi magnífica a reação. Ainda tem, quando sai a lista, é, desculpe, ainda tem, nós estamos num estado que é extremamente conservador, Sim. né? A gente ainda convive com situações de posições que já deveriam ter sido ultrapassadas, Digamos né? que esdrúxulas. Você ainda ouve, assim, quando sai a lista, algumas manifestações de que eu não vou ler, isso aí Sim, é ideológico, sim. estão tentando me Doutrinário. Isso, este ano a discussão tá em cima está disso. lançada, está Nas lançada. redes sociais, a gurizada. Claro, quando eu digo a gurizada, estamos falando de uma parcela. Sim, Uma pequena, uma pequena parcela. Uma pequena tá lá enchendo o parcela. saco dizendo: não, Tá. isso aí é doutrinação, Exatamente. sacanagem, tinha que ser a UFSC mesmo. Isso, tinha que ser uma universidade pública, gratuita, para lançar algo assim. Existe essa conversa. É um exercício de paciência muito grande, né? Se trabalhar esse tipo de reação. Mas todo ano tem. Agora, o ano passado foi pesado e este ano está um pouco mais pesado, principalmente por algumas das obras. Você tem algum específico? Você acha assim que, meu Deus, essa aí, quando Não, você. por exemplo, é o Parque Industrial da Pagu, da Patrícia Galvão. Meu Deus, é um livro curto, um livro, como é que eu vou dizer, facílimo de leitura. Alguns que tu sabaqueias, tem alguns livros. Tem de um ex-aluno meu, ele é um poeta. Cada vez que eu vou analisar a obra dele para fazer o prefácio, a obra é visceral, sabe aquilo? Tem que parar porque é uma poesia que mexe contigo, é algo que é realmente visceral, mexe, sabe? Apagou não, Apagou é uma obra direta, é uma obra objetiva, porém é uma obra que questiona a sociedade, questiona o capitalismo
E é uma obra que, politicamente, ela até tem um retrato superficial, digamos assim, né? Ela não chega a aprofundar todos os detalhes, mas nessa superficialidade ela é taxativa. Esse daqui vai dar o que falar. Uma outra E obra já que é um é segundo ano, né? da Pagu, né? É, Não é o segundo ano seguido, né? é. Mas é o segundo ano. O outro lado da bola, que é a graphic novel, esse Tá aqui? Tá aqui? daqui, Tá tá aí? É o aqui, último aí. esse daqui Esse eu fiquei vai curiosíssimo. é magnífico, cara. É algo assim que te prende. Porém, vai dar um bate-boca, porque o questionamento da hipocrisia social, da religiosidade seletiva, do preconceito, não somente de gênero, porque nós vamos trabalhar com homossexualidade, né? Não somente de gênero, mas também social. Cara, ele é um negro, pobre, criança, favelado. Qual é a maneira dele fugir disso? Olha, pelo futebol, ou isso, ele vai acabar mexendo com droga, mexendo. É um retrato incrível do que nós temos hoje. Inclusive, questionamento político muito interessante. Eu gostei muito do Fazenda Modelo. Fazenda Modelo também, do Chico. Tu chegou a ler, essa é a segunda vez que eles pegam uma graphic novel. Tem Vitória Valentina, faz Não, esse eu alguns anos. não Foi a cheguei a primeira ler. vez que solicitaram. Excelente também, excelente. Mas esse é mais incisivo. Falando do outro lado da bola, Sim. que tu já trouxe um aspecto geral dele, Uhum, mas dentro dessa linguagem visual, né, de uhum, quadrinhos, sim. né, o quanto que isso pode impactar mais ou impactar menos, ou como que o leitor pode olhar isso de uma forma que ele entenda melhor o que o livro quer dizer para ele, ou como ele deve interpretar esse livro. Eu acho que vai ser muito mais fácil para o aluno, a leitura vai ser muito mais fácil. Por quê? Primeiro, está utilizando uma linguagem que é mais próxima da gurizada jovem, Eu bem adorei mais a próxima. capa, é sensacional. Não, magnífica. E se tu leres, tu vais entender isso daqui. Começa já com essa ideia, sabe? Começa com essa coisa cruel, que é a crueldade. Cada vez que tu trabalhas, o pessoal não entende o que é a palavra cruel, crueldade. Ela vem do latim crudus, cru. O cru, o sangue escorre. A Uhum. carne crua, o sangue escorre. Essa é a relação. A relação da palavra crueldade é com isso. Então, crueldade, eu te bato, é crueldade. Não, crueldade é sempre que tu trabalhas algo que te destroça, que te arrebenta, sabe? Que te faz suar sangue, te faz morrer de alguma maneira. E há diversas violências aqui dentro, né? Que dão razão de existência desse sangue todo, né? Entendi. Mas eu acredito, Rony, que vai ser muito mais fácil para o aluno ler, primeiro pela linguagem, né? A parte pictórica, ela é incrível. Mas por ser uma história em quadrinhos, é uma graphic novel. Por que que é esse termo? Eu tô boiando. Graphic novel? Na verdade, é uma novela. Novela é uma narrativa mais curta que Tá. que o romance. É que o pessoal não entende. Dentro da literatura, quando eu digo assim, olha, eu escrevi um romance, daí tu imagina, água com açúcar, né? Fez uma novelinha, né? Daquelas que passam. Não. Nós temos Romance, 2 novelas na lista. pelo tamanho da narrativa. Eu tenho crônica, que em geral leva uma página, poucas páginas, ela é meio que superficial porque não no assunto, mas ela não aprofunda em personagens, não aprofunda em local, descrição e coisa, ela vai mais no âmago da situação em geral, dia a dia, né? A Tá. crônica, como ela surgiu no jornal, ela tem muitas vezes tempo determinado, né? Maior um pouco é o conto e a novela. Tanto o conto quanto a novela, elas trabalham um pouco maior que a crônica, mas menor que o romance. O romance é aquela narrativa de fôlego. Tu vais pegar um livro que vai trabalhar, como José de Alencar descreve, cada folha de um mamoeiro, cada detalhe de uma flor, do fruto, o perfume, coisa. Isso vai para o romance. O conto e a novela não tem tempo para isso. Tá. Então, eles se focam mais, principalmente, na personagem e nos movimentos da personagem. Ótimo. Então, aqui, Obrigado. graphic, por quê? Porque é Sim. uma novela
aí gráfica, um conto, uma narrativa curta e gráfica. E, como uma boa graphic novel, diferente da história em quadrinho, a expressão das personagens. Não, eu fiquei É impressionado. realista essa Não, eu expressão. fiquei impressionado. Tem um momento aqui, agora não vou achar a página, mas já assim que você tem assim, de boca, de olhos, Isso. dá pra sentir a emoção. E É trazendo para uma realidade aí de cultura geek, nós, dentro dos personagens em quadrinhos que Uhum. existem na cultura geek, aí usando personagens da Marvel, ou Star Uhum. Wars, ou DC, existem as histórias em quadrinhos Uhum. e existem as séries que são as graphic novels Isso, das histórias que em quadrinhos. são as Que eles pesadas, têm um aprofundam. ilustrador diferente, com uma Sim, pegada sim. diferente de Aham. ilustração, que são as histórias mais pesadas Sim. mesmo, né? Que é uma história um pouco mais Olha aqui, longa. tem até uma espécie de zoom, ó. Ônibus ali, depois de um Isso. jogo, e dá Um zoom na expressão. Me lembra muito a graphic novel, né? Ela me lembra muito o cinema neorrealista italiano, que trabalha com a expressão e com o silêncio. Porque por mais que tu tenhas o balãozinho com a fala, a maioria é silenciosa. Então tu tens que decodificar o que no olhar, no trejeito da boca, no trancar um lado do lábio, né? Que é o que tu gostas também nas novelas, nos livros, que em geral o pessoal diz assim, é história em quadrinhos. História em quadrinhos, historinha em quadrinhos e coisa em geral, aqueles simplinhos de bichinhos que não modificam muito a estrutura, principalmente Uhum. visual. Agora aqui não. Não, fantástico. É. E como você acha, assim, que nesse caso, essa obra, né, O Outro Lado da Bola, Uhum. né, pelo formato, né, enfim, como é que conversa, como é que dialoga com outras formas de literatura, por exemplo, né? Ela dialoga com a arte em geral. Primeiro, ela vai dialogar com um lado da literatura que a gente pode chamar de neorrealista e até neonaturalista em alguns casos. O realismo e o naturalismo são uma espécie de uma aversão ao romantismo. O romantismo idealizava tudo lindinho, fofinho, eu te amo, tu és a pessoa mais linda sobre a face da terra. Em geral, tu é branco, rico, se tu não é rico, tu fica rico, né? Poderoso, né? E eu sou linda, maravilhosa, se eu não sou, eu fico. Betty a feia, que no final se torna linda, incrível, né? Então, isso é romantismo. O realismo veio para atropelar, veio para dizer, não, eu me interesso por ti de alguma maneira, ou porque tu tem dinheiro, ou no naturalismo, né? Sexualmente eu vou me interessar por ti, eu não sei se aqui eu posso usar todo o vocabulário que eu uso em Fique à sala. vontade. Pode, Jura? Fique à Então tá, vontade. tu pode ser um tesão, cara, então eu posso ter tesão por ti, não te respeito como pessoa. Pô, me dá uma tesão, né? Então, o realismo e o naturalismo vieram se contrapor a essa visão idealizada. Como o romantismo exagera na idealização, o realismo e o naturalismo exageram no contrário a. Então, eu posso localizar aqui, tem uma visão romântica maravilhosa que é, para mim, uma espécie de final feliz, isso é típico do romantismo. Mas eu tenho uma visão realista de análise da sociedade que é assim, é paulada realmente. E uma visão naturalista em cima de corpos que são machucados, que são. O realismo não trabalha muito com a presença do sangue, com a presença sabe, do machucar, do agredir, né? O naturalismo trabalha, o naturalismo gosta do golpe, do corpo que dilacera, sabe, do suor que escorre. E tu vais ver em alguns desenhos que tem um suor que escorre, seja do nervoso, seja do cansaço físico. Então nós temos essa mistura. Para mim, dialoga completamente com o que eu gosto de trabalhar, que são narrativas pictóricas. A imagem, ela em si, ela já é uma narrativa. Na imagem, tu pode localizar o tempo, tu localizas o espaço, tu localizas personagem central, protagonista, antagonista, coadjuvantes, né, sem uma fala sequer. Então, acho que dialoga com isso também. Já fiquei, cara, Cara, muito. porrada. Esse livro é magnífico. Não, que Magnífico. bom. Então já está aí a primeira dica. Eu aproveito, já que a gente falou sobre ele, já vamos entrar, né?
algum ponto que você deixa pra meninada que tá se preparando pro vestibular? Assim, um ponto de atenção, né? A gente sabe que não vai Eu poder aprofundar, que eu sei que isso aqui, você, pela sua experiência e o tempo que eu te conheço de trabalho, seriam aulas Seriam sobre, aulas, né? seriam bem mais de uma aula. Mas assim, especificamente, ó, vamos deixar para esse podcast um presente pra turma. Tchau. Meninada, fique atento a isso. Eu gostaria que eles abrissem bem os olhos e abrissem a cabeça para o questionamento que se faz, não somente quanto à sexualidade, não somente a LGBTQIAPN+, não somente a isso, mas a religiosidade de ocasião, a parte política de ocasião, a hipocrisia de eu me vender por uma situação que me é interessante. Então, que abrisse bem os olhos quanto a isso, porque é uma das coisas que a gente tem discutido muito hoje em dia. E a Universidade Federal costuma pegar temáticas que circundam a gurizada. Não é algo que aconteceu em 1800, ele vai ter que saber história. Não, é observação de realidade. O Enem também cobra isso, observação de realidade e questionamento de realidade. É um livro seríssimo e que eu acho que a gurizada vai ler num tapa, mas que se detenha nesses pontos. Ótimo, maravilha. Professora, Solitária, Uhum. Eliana Alves Cruz. A Solitária é magnífica. Eu conheci a autora o ano passado. Incrível, incrível. E a Solitária, ela tem digamos que, uma capacidade de gerar narrativas em narradores diferentes. Eu tenho três divisões, né? Com três narradoras em primeira pessoa. Eu tenho uma filha, uma mãe, em cima da mesma história. E a última narradora, tu não sabe se ela é um espaço físico, o espaço físico como narrador, ou se é como a alma da coisa, o espírito em si, que é um narrador. Então, basicamente, tu tens esta história aqui, contada por uma personagem principal, uma narradora personagem. A mesma história é contada por outra narradora personagem, sempre partindo do ponto de vista de cada uma. Então, o que aconteceu contigo, contado por ti, como é que foi percebido pela tua mãe e como é que o espaço te percebe e percebe como tu passou e como tua mãe passou. É importantíssimo para os dias de hoje ter essa percepção, né? Além disso, Sabe que nós temos, na minha área, nós temos algo parecido, né? Nós chamamos de posições perceptivas, uhum, né? Que você dentro de um diálogo, como nós estamos aqui, né? Cada um de nós está dentro do mesmo diálogo, uhum, mas, no entanto, percebendo o diálogo de forma completamente distinta. isso. E as pessoas que estão nos assistindo estão interpretando a partir da posição que elas estão enxergando, né? Então, a posição ela é percebida justamente pelo ângulo que você está dentro daquele contexto, daquele sistema, E né? depende do conhecimento prévio que tu tens, da tua linha de preconceitos ou conceitos, né? Preconcebidos ou não. E aí vem com uma definição que é muito legal. A obra de arte, ela não tem um ponto final, né? Humberto Eco deixava isso bem, bem fechado. Ela se reinventa cada vez que alguém lê. Porque dependendo de quem lê, vai ter um posicionamento diferente. Ah, aquele trejeito, tu mexeu numa caneta, que para mim significa isso. O teu olhar foi diferente. A tua maneira de expressar, sabe? Cada um tem um ponto de vista diferente. Então, a comunicação, ela não se finda. Ela continua. E a obra de arte continua daí. Perfeito. Então, o que a pessoa que vai se preparar para ser cobrado num exame Uhum. tem que ter esse cuidado, porque essa é uma obra que traz uma espécie de terceira narrativa. Ela traz essa terceira Terceira narrativa, narrativa. mas Quando o aluno vai ler para uma cobrança, o que que a gente pede? Que ele não deixe interferir a vivência própria. Que ele leia, interprete segundo os padrões, porque se a obra de arte ela não é finita, se ela é aberta, qualquer coisa que tu possas comprovar e argumentar seria válido. Porém, se é uma cobrança, não pode ser aberta. Então, que se entenda conforme os padrões de cobrança. E aí a Universidade Federal dá os padrões de cobrança.
Depois que dá a listagem completa, coloca lá. O aluno tem que saber localizar dentro da estética literária. Ah, mas eu acho que não entra em nenhuma. Bom, não é tu achares ou não. Pela teoria, cabe nessa ou naquela. Então, o primeiro passo, talvez, seja identificar já qual é a estética literária das... Eu acredito que vai Assim, definir bastante, vai ajudar tá. bastante. Essa definição te ajuda muito. Se tu sabes que uma obra é romântica, tu sabe que vai ter obrigatoriamente uma virgem por indefesa, jovem, moçoila, casadoira, que no final vai encontrar um príncipe encantado montado num cavalo branco, nem que seja metaforicamente, né? Pega aquele filme Uma Linda Mulher, tu retiras uma prostituta das ruas, ela não é virgem por indefesa, não, mas ela se purifica com todo o sofrimento, porque ao lado do príncipe encantado que não está montado num cavalo branco, mas está numa limusine branca no final, guiada por um negro, e que ele abre a parte do lado do teto solar, levando nas mãos um buquê de rosas e no outro um guarda-chuva. O guarda-chuva é o símbolo fálico da espada, né? Eu sou poderoso, eu sou o homem, né? E, como eu sou um príncipe, eu também tenho a ternura. E, para livrar a princesa do alto da torre, não sei se vocês têm em mente o filme, ele chega no Uhum. final e aí ela está lá em cima e ele tem que ceder e ela também. Ele tem medo de altura, mas ele sobe as escadas para provar: eu sou o homem, mas eu cedo por ti, né? E ela desce para dizer: sim, eu sou frágil e delicada, mas eu cedo por ti, aquela coisa. Então, se tu entenderes que a obra tem o cunho romântico, tu já podes pegar até o direcionamento que vai ser dado, tipo cobrança. Se tu encaixas como a obra é neorrealista ou neonaturalista, no caso da Pagu é modernista, né? Embora posterior à Semana de Arte Moderna, é modernista. Modernismo de primeira ou de segunda fase. Tem detalhes, por exemplo, a da Pagu, né? É de primeira fase, mas quando tu pegas o Graciliano Ramos é de segunda fase. Então, se tu conseguires Eu não localizar... tenho ideia do que você está falando. Primeira Tá, fase, segunda desculpa, fase. é que se o Porque aluno... para mim, Não. primeira fase você entrou no primeiro semestre e segunda fase você entrou no segundo semestre. Para mim é só isso. É o tá? problema do professora de literatura. Você é da primeira fase ou segunda fase? É que a gente imagina que a base exista para isso, mas não é obrigatória. É que é assim, no início do século XX, 22, houve a Semana de Arte Moderna. Perfeito, tá. Uma quebradeira geral. Tá. A primeira fase eu costumo associar com aborrecente porra louca na idade da Caatinga. Sabe Tá. aquela coisa, se há governo, sou contra, né? Tá. E ele não gosta nem do anarquista, ele não gosta da anarquia, porque ele acha que a anarquia segue regras, para tu teres ideia de como o bicho é do contra, né? Meu senhor. É sério. Se há governo, mas a anarquia não tem. Não, mas eu também sou contra a anarquia, porque a anarquia existe, então eu sou contra. A segunda fase veio para amadurecer. Então, se eu tinha na primeira fase uma aborrecente porra louca na idade da Caatinga, né, que era contrário na segunda fase eu tenho como que esse adolescente amadurecido. Tá. Então, o que foi bom que eu consegui nesse caos, eu levo. Mas teve uma opção de coisa que não prestou, eu deixo de lado. Então, há um retorno a alguns elementos anteriores, que a primeira fase brigava. Na segunda fase, eu retomo esses elementos, porque tem o seu devido valor, tem o seu espaço, né? Tá. Eu costumo associar Mas então com... existe essa divisão. Existe, sim. E, inclusive, essa divisão. Pela teoria literária. Ah, Existe tá. até por tempo determinado, embora a data de início, em geral, se considera uma obra. A data final não existe, porém, se coloca como data final quando há o início da outra. Isso Tá. que eu ia perguntar agora, porque você fez referência neste livro Sim. a escolas literárias, né? Sim, E ele é um livro atual. ele é um livro É um atual. livro- Mas ele entra em qual estética daí? Não, ele está na atualidade. A atualidade, nós não temos hoje nós não temos um nome exatamente para o Tá. que está se fazendo. Porém, há referências aqui neorrealistas e neonaturalistas. Por que eu uso neo? Porque não é realista e não é naturalista puro, porque teria que ser um livro de 1881 ou de 1890, né? Não é. Então é neo. Vocês já ouviram falar de Eu Quero uma Casa no Campo onde eu possa compor muitos rocks rurais, né? Sim. Essa música é neo-arcade. O arcadismo existiu no Brasil em 1700 e lá vai pedrada. Pô, mas o cara escreveu isso entre as décadas de 60 e 70, sim, ele é neo-arcade. O Djavan é neo-simbolista. Quando ele diz azul, azulzinho, lilás, né, amarelinho, quando ele trabalha com um cromatismo muito profundo, ele é neo-simbolista.
que é a teoria E hoje em literária. dia, o que nós encontrarmos em termos de literatura, com as escolas que nós temos conhecimento, a gente consegue trazer essas Consegue, realidades para dentro de alguma escola para fazer a consegue, sim. correlação. Dá para trazer, dá para associar, e o que é interessante, que te dá pelo menos um respaldo argumentativo. Se a obra é neorrealista, tu sabes que ela vai trabalhar análise psicológica, a crítica social, a crítica política. Então, vai trabalhar. Te dá uma base para análise maior. Eu acredito que seja mais fácil para o aluno, quando ele identifica essas possibilidades, né, de retorno a um momento literário, é mais fácil do que pegar a obra como uma página em branco e tu dizes, mas eu não sei nada sobre ela. Antes do meu aluno ler, eu gosto de explicar mais ou menos a obra. Por quê? Porque na hora que tu pegas um livro que tu vais ler por obrigação, não por uma opção, tu diz, barbaridade, sabe? Saco, tu já estás, Não, né, ainda mais meio. a geração, né, atual, né, Isso, que, que né, se tem sente essa... obrigada e não gosta de ser obrigado a nada, né? Que Uhum. não trabalha com limites, né? Então é um limite que tu impões e não gosta do limite. Então o que que eu faço? Eu conto a história, não alerta de spoiler. Não vou contar o final, não vou contar o coisa, mas o que é a obra em si, sobre o que é a obra em si, né? O pessoal diz, pô, professora Machado de Assis, Brás Cubas, para mim é melhor obra do Machado dentro do realismo é o Brás Cubas. Muita gente considera o Dom Casmurro, os teóricos, né? Pessoalmente, para mim, é o Brás Cubas, porque ele é o cúmulo da filha da putice. Ele é de uma ironia atroz, de um sarcasmo violento, né? Ah, professor, eu vou ler um livro, o cara é velho pra caramba. Aí eu explico quem é o Machado e o produto que ele é do meio e como ele, não podendo agredir o meio abertamente, como é que ele faz de maneira, sabe, Uhum. inteligente, de tal maneira que ele chama as pessoas de imbecis e as pessoas agradecem. Nossa, seu Machado, obrigado. Essa sutileza, esse veneno, né? Que é magnífico, é sinônimo de uma inteligência ímpar para a época. Tu Sim, imagina sim. um mulato Uhum. que foi reconhecido em vida como um dos maiores escritores brasileiros, que discutiu com essa de Queiroz, que era o escritor português de renome, um cara que nunca saiu do Brasil. Como é que ele é considerado hoje um dos maiores escritores no Brasil? É o maior escritor que nós tivemos. Uhum. E um dos maiores escritores mundiais. Nós temos gente lá fora, poucos, nem todos conhecem, mas que leem Machado de Assis. A Kate Blanchett é apaixonada por Clarice Lispector, que é uma releitura do Machado. Machadão viralizou há pouco tempo atrás através de uma postagem de uma leitora É. americana. E foi um boom de É Machado de porque Assis. ela se surpreendeu com a qualidade. Imagina, uma americana achar qualidade fora dos Estados Unidos. É Uhum. incrível, né? Não, Mas sim. ela se Ainda surpreendeu com mais essa qualidade. brasileira. Ainda mais brasileira, Ainda ainda mais mais escritor brasileiro mulato. sul-americano. Tu imagina? E mulato. E pobre. Uhum. Professora, aquele ponto ali, como o Anderson, não vou descrever toda a elegância que o Anderson utilizou na pergunta dele Ele é incrível. para pedir uma dica para o Ah. pré-vestibulando a respeito do o outro lado da bola. Uhum. Para solitária, qual seria a dica? Solitária, ela tem uma ligação muito forte com o Parque Industrial da Pagu. Que é o quê? Posso pegar só um minutinho Claro, sem aqui? dúvida. Tem um trechinho do Parque Industrial pro leitor amigo, você que nos ouve. A É, Rádio a Brasil! Rádio tu é antigo, hein, cara? Tu é antigo. Na página 16 do Parque Industrial, a Pagu diz o seguinte: no finalzinho, na grande penitenciária social, os teares se elevam e marcham esgoelando. Ela tem uma série de metáforas, de metonímias incríveis. Aliás, a parte de teoria de metáfora e metonímia, ó, pode ser bem cobrada aqui. Mas tem uma ligação muito forte, um diálogo muito forte com Solitária. Por quê? Porque Solitária, eu tenho a personagem central que ela é prisioneira daquela família. E tem um diálogo muito forte também com a atualidade, porque eu tenho a morte de uma criança, eu tenho um aborto, embora a parte da família rica e poderosa também já tenha passado por um aborto, é diferente quando é uma pessoa pobre que passa por um aborto. Então,
as visões diferentes. Tem uma coisa muito legal também em Solitária, que é assim, é muito legal ajudar os outros, ajudar. O trabalho social é muito importante. O Rony sabe, tu sabes também, Anderson, que eu trabalho com crianças trabalho com diversos setores, mas o mais forte é com crianças recolhidas de situações De vulnerabilidade, né? vulnerabilidade social, fragilizadas, né? E aqui em Que é um trabalho Solitária, lindo que tu faz. Eu para sou mim é o que me um salva, profundo admirador seu. é o que me Muito por conta salva desse trabalho. ao invés de sair por aí dando porrada em todo mundo, muitas vezes as crianças me ajudam muito, muito mesmo. Mas é uma coisa que em Solitária a gente vê, não é realmente a função social, tu dá o resto do almoço que tu não comeu para uma pessoa, olha, eu fiz bem para a sociedade, como eu fiz bem para aquela criança. O que sobrou da ceia do primeiro do ano, eu dei para o porteiro do prédio. Não é todo mundo que faz isso, tá? Sabe, esse nojo, né? Uhum. Desse tentar limpar a consciência, não que por tu tem que ter consciência pesada, não é isso, mas é saber que o apoio, a ajuda, às vezes é um olhar, Uhum. é algo muito mais profundo. Em Solitária tem isso. Olha, Já que ótimo. tu fez a ponte com o Pagu, Sim. já vai então para essa dica. O Parque O Industrial. Parque Industrial é uma obra muito rápida e muito simples de leitura. Eu espero que o aluno se permita ler. Tem um questionamento muito grande, é óbvio, do que é o capitalismo, né? E do recrudescimento do capitalismo sobre a destruição humana. Mas é bem panfletário. O Parque Industrial é bem panfletário. Nós consideramos a obra panfletária quando ela não mostra necessariamente a argumentação mais profunda. O panfletário é quase que propagandístico. Isso não tira a grandiosidade da obra, né? Mas requer muitas vezes para tu entenderes algo um pouco mais aprofundado. E tem um diálogo daqui tem diálogo diversos aí, mas com São Bernardo, porque São Bernardo vai pegar a década de 30 e A vai gente falando já pegar, do livro que substituiu, né? que substituiu o do presídio. O São Bernardo tem um trecho que ironiza o comunismo, tá? E hoje existe um medo incrível do comunismo, né? Então ironiza o comunismo aqui. Só para alinhar, vocês todos já devem saber desta mudança Se não, na lista de se não livros. Se não sabiam, sabem saibam agora, o livro Mulheres Empilhadas, de Patrícia Mello, um romance, ele foi substituído por conta da dificuldade de se encontrar essa obra aí no mercado. E a editora também não conseguiu suprir isso. Mas Então, não deveria ter se feito essa pesquisa de maneira antecipada? Segundo a Universidade Federal, foi feita a pesquisa antecipada e foi garantido que haveria condições, né? Ou de uma nova edição, ou livros suficientes. Eu não sei quem não fez o trabalho de casa aí, mas alguém não fez o trabalho de casa. E aí esse livro foi substituição. substituído pelo São Bernardo, de Graciliano Ramos, que eu acredito que foi uma bela substituição, né? São obras diversas, né? Porque o que eu tenho, a obra sobre a penitenciária em Mulheres Empilhadas, é algo muito mais atual e trabalha a questão de gênero um pouco de forma mais contundente. Em Graciliano, eu tenho um retorno. Em São Bernardo é interessante. Graciliano em si é um retorno a Machado, né? Graciliano é um grande neorrealista, ele é do modernismo segunda fase. Aqui, em geral, quando eu trabalho São Bernardo com os alunos, eu pergunto quem já leu Dom Casmurro, porque para mim o São Bernardo é uma espécie de releitura de Dom Casmurro do Machado de Assis. Eu tenho um cara que está velho, ele se identifica como velho aos 50 anos. E aí, aos 50 anos, quando ele está teoricamente acabado, segundo ele mesmo, ele começa a escrever a história da própria vida. Então, Dom Casmurro, do Machado, nós temos isso, né? O cara foi apelidado de Casmurro, como brabo e coisa, e começa a escrever depois de velho. Nós temos um retorno, né, à narrativa. Isso faz... Olha, o problema de falar sobre livros é que se deixar... eu não paro, que eu sou faladeira. E o tempo passa rápido, né? O tempo Olha, passa rápido. Até porque assim, eu tô só curtindo.
Eu tô só curtindo. E Tô, sabe tô assim, sabe viajando aqui. o que que me prende, me apaixona? É essa forma apaixonada que a Regina Ma- ma- fala dos livros, Mas é dos um personagens, tesão. contando a história. Cara, isso é fantástico, é Mas fantástico. assim, ó, sabe o que me deixa um pouco chateado? É que, assim, ok, eu não tô acompanhando as aulas de literatura de todas as redes de ensino, Uhum, nem estadual, nem particular, nem na particular nem todas e uhum, etc e tal, e de fato não é a minha função. Mas quando você habita e você frequenta tantas escolas como eu frequento, para lá e para cá, para lá e para cá, e atendo um, atendo outro, convivo com os alunos e tenho atividades, etc e tal, e não, por exemplo, assim, não vê que o assunto está sendo consumido por eles, né? uhum, Que é um momento deles, né? Nós já passamos por esse momento, mas agora o momento é deles, né? uhum. De discutir, de falar, de querer Comentar mesmo, comentar. comentar e Uhum, até gostar, não gostar, aprovar, uhum. reprovar, Sim. tudo isso é válido, tudo isso é muito Sim, é a bem-vindo. história do joinha para cima É, ou para baixo. O exato, interessante é comentários, né? exato. Falarem sobre. Eu acho que esfriou muito, gente. Eu acho que esfriou muito essa questão mesmo porque não importa qual é a seleção que a UFSC fez, tá? Uhum, Nessa, nem do ano passado atrasado, nem a do ano que vem que virá. Mas assim, ó, é um presente. É um presente, né? Gostando de mais de uma do que outra, não importa. É um presente. Porque assim, eu vou ter que ler, eu vou ter que. eu vou ter que me abrir à cultura, à possibilidade de conhecer novos horizontes. É realmente um presente. It's a gift, sabe? É realmente é a possibilidade de tu cresceres um pouco mais. E eu não vejo essa vibração. Eu não vejo Eu essa vou, vibração aí nem no eu vou colegiado. fazer uma pergunta. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que ele se chama Como Ler Livros. Uhum, sim, eu tenho. É de um filósofo americano. Eu ganhei de duas ex-alunas, minha fisioterapeutas que trabalharam comigo quando eu quebrei o braço e coisas, as duas me deram de presente. Como ler O nome livros. do livro é Como Ler Livros. E aquele livro é um livro especial para mim, Sim, né? tu me passaste até isso aí quando nós trabalhamos juntos e tu eras meu coordenador. Faz tempo Meu isso. ex-aluno e Tem o tá já. coordenador. Que nojo. Não, 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 Ah, olha. agora imagina o orgulho. Imagina, hoje quem cuida de mim, basicamente, Anderson, é ex-aluno. Sim. É Não, sim. Fisioterapeuta, o médicos, cardio, tudo, né? o onco, a gineco, sabe, o gastro, a dentista, né, a Sim. odontóloga, a fisioterapeuta. E Não, é é um bom orgulho demais. muito Não, a grande. tua trajetória aqui na educação do Estado é incrível. E aí, talvez o que falta para nós é tentarmos traduzir essas instruções ou essa concepção de como que a gente tem que estar aberto para uma determinada Uhum. literatura, fazer com que isso chegue nos jovens Hum, de uma forma clara e estimulante, Mas a maneira como ela faz né? é isso. É Como ela sempre isso. fez em sala de aula, desde o. Mas eu não tô vendo isso, assim, não tô dizendo que não Por existe. isso que vai de encontro ao que tu, vem, que tu Ou eu falou não tô antes. vendo, não sei, né? Porque o que que tu traz? Tu traz um lamento do que tu tá enxergando, certo? Né? O que tu tá enxergando hoje não é isso que ela tá fazendo aqui com a gente. Não. Eu, pelo menos, não tô vendo. Eu não tô vendo. Né? Né? Talvez exista em algum lugar ou outro, existe, né? Mas, assim, existem. poderia ser mais, poderia ser muito mais rico, poderia ser muito mais. E eu acho que isso não deve se limitar à literatura. Não, as diversas A situações. musicalidade acabou nos colégios. A Né? musicalidade, Mas as a outras musicalidade disciplinas acabou. deveriam ter esse envolvimento. A É, dança acabou, o teatro é, acabou, talvez a não gente tem mais. divague e vá parar na casa dos sistemas de ensino novamente, mas quando o professor chega na sala de aula e ele estabelece uma bibliografia para aquele contexto de aula, para aquele pedaço de aula que ele vai Uhum, trazer ali naquele momento, ele também tem que estar imbuído de uma missão de fazer com que aquele aluno seja estimulado a procurar o livro da sim, bibliografia. sim. E não aquele fragmento só para ficar apud, né? Justamente. Né? Como o professor José Cláudio até disse na entrevista anterior, né? As coisas precisam se complementar, E se né? E comunicar e se comunicar. dialogar. Eu É. dei algumas palestras sobre o aspecto dialógico da literatura. E alguns professores, essa palestra foi para professores, para colégios, né, que me Uhum. contratavam para dar essa palestra. Alguns professores da área se surpreendiam, mas como é que eu posso tirar a física, a química, a geografia, a história
de uma obra. Pô, mas tá na cara. Eu sou curiosa. Se tem algo que eu não entendo, não é da tua área. Tá bom, mas eu vou fuçar para ver o que é. Uhum. E dali é uma E coisa que... se conecta com alguém que seja da outra área. E Sim, pergunta, olha, sim, e você eu acha que... vou. Não, e por isso o pessoal, na época do Energia, o pessoal dizia assim: Regi, vai cair o quê em matemática? Ah, vai cair Dom Casmurro. Por quê? Porque tem um capítulo que é uma coisa, daí cai o diacho do capítulo. Aí quando cai o da física, eu trabalhei, não sei se não é da tua época, Anderson, mas o professor Coelho, que é um cara que é um tesão também, um magnífico, e viajava comigo, eu dizia, Coelho, eu tô vendo uma questão, pô, eu tenho uma criança que está numa maca, que está em tantos graus elevada, essa criança, rapaz, essa criança, a impressão que vai escorregar, por que que ela não escorrega? Isso daí tem cara daquele de despreza o atrito e não, sabe? É a tua cara com ele. Ele vai lá, não, Regi, olha, dá para fazer assim, se cobrar. Eles cobram, inclusive, com desenhozinho. Olha que Então, incrível. é esse aspecto dialógico, que quando tu lês, é como tu já fechou a bibliografia ali, quando tu lês, tu tem que estar com a mente aberta. Entra botânica, entra química, entra física, entra biologia, história obrigatoriamente. E aí que é a magia da leitura, né? É isso que te dá essa Tudo isso que tu possibilidade. monta dentro da tua cabeça. com Daí aquilo abre que uma tu... matrix, né? É. Sabe? Começou a ler É a aquilo, pílula azul que tu vem. toma. Não, sério, começa a cair informação, eu digo, eu tô muito doida. Mas isso daqui é da química, eu vou fuçar para descobrir o que é. É uma questão de química muito legal que caiu, eu dei pro Miron, que era a parte de cachaça, Sim. né? Eu digo, rapaz, já caiu o alambique para vocês, porque eu sei que tu tem aí o coisinha dos álcoois, né? Porque a parte da química orgânica, até um pedaço eu entendia. A partir dos fenóis e eu digo, já começou a ficar pesado, né? Cai a questão Você sobre falou o álcool. no filme Matrix. O filme Matrix foi um filme que fez eu comprar uns 5 livros, cara, para tentar entender a filosofia Uhum. e tentar entender a linguagem do filme. E eu reli até Alice no País das Maravilhas, Sim. que tem a ver com Matrix. Tem a ver com Matrix? Totalmente. Totalmente. Né? A Toca do Coelho, tudo a ver com Matrix. E tem a ver também com biologia muito legal, e com química também. Porque daí tu entra no alucinógeno, né? O gato é completamente doidão, né? Aliás, doidão é quem tá olhando aquele gato. Né? Sério? Alguma dessas obras te surpreendeu, assim? Uau! O outro lado da bola, como eu estava em público, que eu tenho acompanhado minha mãe em fisioterapia, ela sofreu um AVC o ano passado, então praticamente diariamente ela tem fisioterapia. Então, enquanto ela fica na fisioterapia, sento num canto e vou ler. Eu não chorei porque eu estava em público. Sério? Sério. Sim, Dessa forma? dessa forma. Você que tá acostumado com... A arte mexe comigo. Se ela fala com a emoção que a gente vê, Não, mas é que ela tá acostumada. Às vezes se emocionar mas deve ser assim, o mais comum. Não, mas assim, uma coisa pessoa mais que comum tem, possível. mas uma pessoa que tem o radar, a leitura, A leitura que profissional. ela tem, vai ler e consegue Se emocionar. Mas é assim, pelo seguinte, um professor, ele não lê uma vez a obra. Há pelo menos 3 leituras que tu fazes da obra. Primeiro é a leitura tua, pessoa, é o Anderson que está lendo. Então, tu te foi deixa nesse momento que surpreender. você... Foi nesse Tá. momento. A segunda leitura é uma leitura técnica. O que eu posso tirar para a prova de gramática? O que eu posso tirar para a prova de teoria literária? Né? A terceira leitura é aí a profissional completa. Aí as outras que vêm, as obras mais densas, tu lê umas 5 vezes, pelo menos, antes de entrar em sala de aula para apresentar a obra. Menos de 3 leituras tu não fazes. A São Bernardo, Solitária, o Brás Cubas, o Quincas Borba, Dom Casmurro, eu já li trocentas vezes. Mas eu vou ler, no mínimo, 2 ou 3 vezes, cada vez que cai no vestibular. Vamos pegar aqui Brás Cubas. Brás Cubas, né? Ok. Você já deve ter de cor toda a história. Sim, até os capítulos. Mas eu leio de novo. Quando sai por exemplo, saiu agora. Uhum. Aí você... Eu tô na segunda é um saco, leitura. não é assim, putz, tem que ler de novo. Não, porque cada vez, principalmente Machado, quando é um puta escritor, cada vez que eu leio, eu vejo algo que eu não tinha visto antes. Ó, desde que saiu a listagem, eu estou na segunda leitura. Aqui é só porque eu separei um diálogo dele com o São Bernardo, tá?
Agora eu não me lembro qual é a página que tá aqui. Aqui, ó. ver. Não, pera. É só tu Puxa aí, encontrares. professora. Aqui, ó. Eu tô na segunda leitura desde que saiu a listagem. Aqui. Hum. Mas é a segunda leitura já, porque Já quando saiu a listagem. dessa temporada, vamos Sim, dizer assim. desta temporada eu tô na segunda leitura. Como eu tinha pouco tempo para preparar algo para trazer para vocês, Ai, eu meu me meti a Deus. reler todos. Eu só não Ai, reli o meu 1º de Deus. abril. Eu sabia que isso ia acontecer. Você tá de brincadeira. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas o Brás Cubas é um tesão. Ele é muito filho da puta, cara. Eu perdi ônibus por causa do Brás Cubas. Trabalhando em Criciúma, no Objetivo em Criciúma, aquela rodoviária de Criciúma, não sei como é que tá agora, mas antes... Continua a mesma coisa, tá? Não mudou mesma nada. coisa, mesma coisa. poucas cadeiras lá Sim. dentro e do lado de fora eu me sentia mais confortável sentada do lado de fora, sabe onde o ônibus Sim, estaciona? sim. Então encostava lá. Ali tu pega tudo, chuva, vento, frio, Isso, calor. mas daí encostava lá na parede, sentava porque eu via que o ônibus chegava, é o meu, pronto, vou, porque lá dentro era um horror, né? Sim. Tô eu lendo Brás Cubas, esperando o meu ônibus para Florianópolis. Agora eu não sei como é que tá, mas na época, ônibus para Floripa, além de ser pinga-pinga, Nossa. ele tinha uns horários muito Continua, curtos. continua. Sentei, comecei a ler. O ônibus chegou, pergunta se eu vi. Não, o ônibus foi embora, pergunta se eu vi. Não, perdi do ônibus. Eu xinguei tanto, mas tanto o Brás Cubas, eu acho que ele estava se batendo no túmulo de tanto rir da minha cara. E hoje, Regina, assim, considerando você rodou muito estado, você Rodei. deixou muita história por essa estrada toda, os Cara, colégios, se eu unidades. fosse escrever, o pessoal escreve um livro, se eu fosse escrever, ou iam me processar, ou iam me dar um tiro, porque eu tenho de história. Ai, Meu Deus, eu sou uma das primeiras mulheres em pré-vestibular, Sim. principalmente rodando. Sim. Eu fui a única mulher em meio a 20 e poucos, 30 e poucos professores. E Isso. olha que eu me cuidava, assim, vocês que me conhecem há tantos anos, eu nunca me permiti aproximação indevida, nunca. Eu sempre fui muito, o pessoal me considera até grosseira, dura, sou. O meu limite é esse, o meu espaço é esse, não invada, né? Uhum. Mesmo assim, passei por uns perrengues que, Imagina, olha, ali anos 90, que era... 80, 90, 80 também já estava no final de no 80, sim. já. Eu Final comecei de em 80 era o 88, Geração, era Geração. Aqui, ó. Final de é. 80 era o cursinho dominante, né? 89 É. ela foi minha professora. 89. 89, 90. E, o- e 90, um, e um 91. universo de cursinhos, escolas que sempre foi inteiramente machista, né? É sempre. Sempre foi, né? Continua O curso sendo, né? pré-vestibular, ele Continua. é, né? Ele é um Ele é. lugar, assim, que a professora, para conseguir se inserir num colegiado de professores de cursinho terceirão pré-vestibular, ela realmente tem que ser... Ela tem que bater de frente. Tem, né? Tem. É. Como é que pode ainda, né? E ainda hoje, e mesmo batendo de frente, ainda tem aquele que te questiona pelo teu gênero, né? Ou pela tua idade. E no Energia eu escutava Etarismo muito forte. isso, velha, né? Velho. Eu nunca tive problema nenhum com a idade. Se tu me perguntares hoje qual é a tua idade, hoje eu tenho 63 anos. Este ano eu faço 64. Te preocupas com isso? Não. Eu tenho mesmo? Não. É incrível, né? Professora, finalizando os livros, Sim. tem um que não está aqui, Sim, é o 1º de abril. que é 1º de abril, aí é uma autobiográfico. Salim, ele que sacanagem que o Salim não- Miguel quis fazer com Não isso aí. é uma autobiografia, porém ele tem uma vertente autobiográfica. Tu sabes que 1º de abril é porque nós tivemos o golpe militar, né? No final de março, e 1º de abril tem o assumir o golpe militar. Sim. Ele foi preso no dia 2 de abril. E real, ele ficou 48 dias preso. A Iglê foi presa também, a Iglê Malheiros também foi presa. Ficou 48 dias preso, dividiu a cela com 60 companheiros, né? Ele não passou por tortura Também presos física, políticos? também presos políticos. Ele não passou por tortura física, mas a psicológica, emocional, Total. óbvio, né? E o Salim Miguel é incrível porque ele dialoga muito, muito forte, tanto com Graciliano quanto com o Machado. Brás Cubas, nessa narrativa em primeira pessoa. Só que o Salim, ele tem o cuidado de criar um narrador que é inédito em segunda pessoa. Pela teoria literária não existe isso. Existe o narrador em primeira pessoa,
eu sou o mocinho ou o bandido, eu conto a história. Existe narrador em terceira pessoa, eu vou contar a história do Anderson, né, ou do Rony, terceira pessoa. Em segunda pessoa é o tu, que conversa, então ele cria um narrador em segunda pessoa, que conversa com o Salim Ele. Miguel, com ele mesmo. Que é para ter o cuidado de não se deixar, como essa narrativa foi feita não na época. Na época ele só fazia anotações em papel, tentava Ele andou deixar, olhando o né? gato do Lewis Carroll. Exatamente. Ele começa a trabalhar com um outro narrador que conversa com esse primeiro narrador, então um Salim Miguel mais velho que conversa com o Salim Miguel novo para tentar ser o mais realista possível. Galera, sabe a postagem que tá rolando na internet hoje? Que a galera tá botando assim, ó, eu tomando um café comigo mesmo, com o eu de 10 anos atrás. Puta, esse eu não conheço. Tá, Olha. no Instagram. O minha- pessoal, é? o pessoal tá montando essa Tá, postagem agora. minha filha de 10 anos Ah. postou essa semana. Olha que Eu legal. tomando café com o eu de 10 anos Aham. atrás. E aí ele... É uma narrativa Certo. que ele orienta. Uhum, O eu de 10 anos atrás chegou no café, uhum. ansioso, preocupado com aquilo e não sei o quê. E eu, você vai passar por isso. Não seja- precisava ser assim. tem toda uma historinha assim. Olha que É mais ou legal. menos isso que. É mais ou menos isso, porém, o que ele quer é ser o mais próximo da realidade possível. Ele não quer, por exemplo, tu sabes que tu acabas criando outras narrativas com a memória. Sim. Então ele questiona muito a memória. A memória ela é feita por lembranças alheias também. Uhum. Eu me lembro de, quando eu deixei o copo cair, tu estavas vendo e hoje eu digo para ti, pá, quando o copo caiu. Não, Regina, não caiu. Ele escorregou porque estava perto de ti, mas ele escorregou. Alguém bateu, não foi tu que deixaste cair. Então, eu acabo modificando a percepção que eu tenho daquilo que eu vivenciei. Então, ele cria esse narrador em segunda pessoa para tentar evitar essa mudança, para tentar ficar mais próximo possível do que realmente aconteceu. E é um questionamento magnífico sobre anistia. Aliás, se me for permitido, Claro. um- Não, fica à vontade. quanto à anistia, que hoje é uma temática magnífica, eu gostaria de citar o trabalho da Ana Cláudia de Oliveira da Silva. Ela fez, 1º de abril, Narrativas da Cadeia, um diálogo com o passado. E ela cita o Paul Ricoeur, que eu gosto muito, é um filósofo. Ó, a anistia, segundo Paul Ricoeur, é uma forma institucionalizada de esquecimento, cuja fronteira com a amnésia é muito fácil de ultrapassar. Então, na hora que tu anistias, tu jogas para o esquecimento. Para o autor, a anistia, enquanto esquecimento institucional, toca nas próprias raízes do político e, através deste, na relação mais profunda e mais dissimulada com o passado declarado proibido. Aí olha que legal, que bate com o que vocês querem quando vocês criam esse podcast sobre arte. Olha só, nesse processo, as palavras de ordem são não recordar, dizer que nada aconteceu. Amnésia institucionalizada que perdurou durante quase 30 anos da nossa história e que hoje começa muito timidamente a ser relembrada e revelada. Eu diria até desvelada. Aí olha só, se não é a cara de vocês dois. Restou, portanto, a literatura e as formas de arte em geral, o dever ético de lembrar e de não deixar esquecer. Acho que é para isso que serve a arte. E Para não deixar esquecer. E a lista traz isso. Traz, E e essa, está muito politizada a lista este ano. Que, em geral, eu tenho, óbvio, o aspecto político, eu sempre tenho, mas tão pontual, este ano está muito pontual, mais pontual até que do ano passado, com Panis et Circenses, que já Sim. foi politizado bem, né? Este ano está mais. Politizado pelos comentários, você diz? Ou Não, pela pela escolha, temática. pela escolha, Pela pela temática. escolha. Tá. Mas isso, o que a gente precisa alertar aqui Uhum. é o nosso... Enfim, né, a gente tem hoje muitos professores e alunos já acompanhando o podcast, Uhum. é que de ele não abrir mão, né, da preparação e da leitura pela sua ideologia, né? Sim. Seja qual for, que todos, Que todos os na espaços... verdade, não importa se acredita ou não acredita. é. Importa que é uma obra que precisa ter
ter conhecimento de. Eu preciso Preciso. conhecer a obra. E É porque você, só para aproveitar, só para a questão, é que hoje tá tão difícil, gente, tá tão difícil, que quando eu vou fazer um determinado trabalho com os alunos na escola, eu fui trabalhar com eles, por exemplo, crenças limitantes, Uhum, e eu fui trabalhar sobre fake news e desinformação. sim. E aí, para aproveitar a situação, eu trouxe falas, né, dos últimos embates políticos dos Uhum, dois extremos, sim. né? O Olha, ideal é isso. ó, esse falou isso, esse falou Uhum. aquilo. E Vocês, ambos estão errados. vocês conseguem observar que, né, Uhum, nós temos tomar cuidado com as replicações, uhum, né, do que está sendo anunciado, né? Eu vou pegar o exemplo prático, uhum, né? Falas, né? uhum, Última eleição presidencial. Lula só ganhou por causa dos nordestinos. Aí vai lá, solta a porrada, porque os nordestinos, não sei o que, não sei o que das sim. quantas. Aí eu pego os fatos. Vamos olhar os números e vamos ver se só foi por causa Do de, Nordeste. né? Uhum, Vamos ver. Então, assim, se os votos do Sul não tivessem sido computados, né, não haveria a vitória e tudo uhum, mais. Então, logo, vocês apontarem um ódio, vocês não, alguns de vocês uhum, apontarem um ódio ou qualquer coisa em relação a isso, é uma desinformação, uma fake news, é um preconceito tremendo, uhum, vai fazer um mal danado. Ok? Ok. Aí vamos lá. É, Bolsonaro, quando ganhou uhum, por causa do voto evangélico, né? uhum. Aí vai lá, não sei o que, os evangélicos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí esse grupo, né? Então esse grupo meteu o pau aqui nos nordestinos, Uhum. esse grupo agora vai Vai meter o pau no nos evangélico. evangélicos. Daí você assim, ó. Vamos lá, qual foi o estado brasileiro que o Bolsonaro ganhou de lavada proporcionalmente? Uhum. Santa Catarina. Santa Catarina é A um maioria estado. evangélica ou é católica? É predominante evangélico? Não. Não. Uhum. Então, de novo, mais uma fala que vocês têm que É. cuidar para não tornar uma crença limitante e vocês Uhum. saírem replicando ódio Uhum. contra qualquer tipo de grupo social, pode ser de uma região, pode ser de uma religião, né? E seja o que for. E tudo mais. Mas só para ter uma ideia, hoje a gente tem que explicar por que vai entrar num assunto que tem um determinado teor Sim, porque político. senão se fecha Não, e aí completamente. você não consegue ajudar a criatura a abrir a sua mente e dizer assim, criatura, eu não tô falando de política, eu tô falando de informação. Né? Por exemplo, você falou ali do golpe. Uhum. Você acredita que tem escolas que proíbem de usar a palavra golpe? Sim, Tem que sim. falar evento? Evento político necessário que aconteceu para que o Brasil não fosse levado, blá, 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 Você blá. acredita nisso? Uhum. Sim, Verdadeiramente acredita que existe isso ainda hoje? acredito. Então, eu vivi isso. Eu escuto Então, bastante. então, qual é a preocupação que eu tenho? De que as criaturas se fechem, Uhum. né, adotem um discurso completamente politizado no sentido extremo mesmo, e de rejeição, e de Uhum. etc. E não se permita, por exemplo, nem a preparação. Não estou dizendo que tem que concordar ou discordar da obra, da lista ou não. Isso. Estou dizendo que isso faz parte agora da tua preparação para o vestibular, você é um aluno de vestibulando ao terceiro ano, tá certo? Você vai consumir a informação, como você diz, de forma profissional, Uhum. né? Isso. Se prepare, dialogue com os personagens, com as personagens, né? Dialogue com os personagens, dialogue com o autor, procure entender os aspectos técnicos envolvidos na questão literária e vá, meu bem, ser feliz no seu vestibular e Sim. depois toca a tua vida. E Né? Porque tem aí muita gente que faz. o recorte pronto para isso, Anderson, foi justamente o que a Regina trouxe. É um recorte do que se vê na sociedade. Não há nenhuma espécie de indução a uma doutrina Não, e não ou não é para tirar uma linha juízo de do pensamento valor. sem juízo. É. É um recorte, é um retrato da sociedade. É por isso que quando o aluno diz, eu não gostei, eu te perguntei. Como eu sou meio delicado e educadinho, te perguntei, não é para gostar ou não gostar. Tem diversos autores que, pessoalmente, realmente eu não leria. Pessoalmente, não. Profissionalmente, leio, trabalho as personagens e explico a obra, e é difícil saber se eu gosto ou não gosto do cara, porque eu faço profissionalmente. E tem diferença? Claro que tem. Então, o aluno precisa entender o seguinte: eu não estou lançando este livro de propósito para irritá-lo, não é? Esse livro existe, é um fato, é. Se tu não gostas ou deixas de gostar, isso não vai acrescentar nada à obra E se o literária. professor não estiver preparado para essa narrativa, Uhum. o professor que não conseguir fazer esse posicionamento, Ele vai ser e- engolido. né? ele vai estragar A o obra terceirão. em si e o O aluno em aluno si. vai estragar o terceirão, vai estragar a preparação daquela. Eu cruzei com uma professora uma vez que
peguei por aqui. Sério. Aqui, é, Pelo gogó? aqui pela camiseta dela, disse, vem cá que nós vamos conversar lá fora. Porque no corredor de um colégio do interior, né? Eu cheguei a dar aula em 7 cidades por semana, eu Sim, rodava, né? sim, Então, sim. um desses locais, eu estava trabalhando uma obra do Mário de Andrade, eu não me lembro se era uma Cunaíma, uma obra grande do Mário de Andrade. E aí, no corredor, né, entre as salas, um aluno, professor, e coisa, não me lembro bem qual era a obra, porque tão marcante que foi a situação. Eu disse, não, olha, lembra que Mário era de primeira fase do modernismo, então, naturalmente, ele vai ser caótico, ele vai ser fragmentário, é de propósito que ele faz para mostrar que há outras maneiras de escrever, não a tradicional. A professora, ela trabalhava com médio, né, passa por mim e diz assim, além de tudo, é viado. Eu só parei, mas o aluno me olhou e disse, olha, Tá, semana que ela vem a falou gente pro aluno ou conversa. falou pro autor? Não, Ela soltou soltou que o Mário de Andrade, Ah, tá, aspas, tá. me dá até um nervoso. O Mário de Andrade seria Tipo, tô passando numa viado. conversa e tô falando. Aí, além de Isso. tudo, É aquela coisa o pior ignorante é ignorante com iniciativa. Realmente, a iniciativa é ignorante, né? Despachei o aluno, peguei ela por aqui, lá fora nós vamos conversar. Primeiro, ser homossexual ou não ser é diferente de viado. Não se usa essa palavra. Isso é um horror vindo da boca de uma professora. Ser homossexual ou não ser não tem nada a ver com a obra de arte. Então, se tu tens preconceito, não seja preconceituosa na frente da obra de arte. E se ele é ou deixa de ser, não é problema teu. Nunca foi problema teu. A partir daquele dia, a mulher chegava, não cantava, professor, ó, passa, saía. É o Mas, tipo de coisa. então, horror. mas assim, ó, existem situações hoje que são similares. Sim, E mas vinda por de isso que eu falei, educadores. Essa é a preocupação o que eu que tenho. mais me choca. Então, me preocupa, inclusive, eu não defendo nem essa, nem aquela universidade, né? Eu me irrito com essa discussão do público, do privado, Sim, essa é do melhor do particular. que aquela. Não, e me irrito até por uma razão. Só existe o público porque existe o privado. Porque o público não produz receita. Né? O privado produz receita e a receita que o privado produz vai ser consumida pelo público. Pelo público, exatamente. Então, assim, são interdependentes e um precisa do outro e ponto final. Né? Agora, o que acontece? Eu me irrito quando são colocados essas barreiras, esses muros, e eles tornam, inclusive, uma limitação para um jovem que ainda está construindo sua identidade, ainda está construindo seu universo seu de universo, conhecimentos. e aí isso já cria uma sabotagem na preparação dele. Porque o nosso aluno, o nosso jovem, ele é muito superficial e ele é muito vulnerável em relação aos falantes, né? Quem são os meus guias, né? Isso, e daí um professor, eu sou muito chata profissionalmente. Tu tens uma postura, se tu és um padre, se tu és um professor, mas eu tenho vida privada. A tua vida privada é afastada do público. Porque em público, tu és um professor. O que tu fazes vai ser seguido por um ou por outro. O que tu demonstras, isso eu sempre briguei com colegas, porque o que tu demonstras vale muito mais do que o que tu falas. Então, cuida. Tu tens a tua opinião pessoal e coisa, enquanto professor, enquanto um padre, enquanto reverendo, enquanto pastor, tu és um profissional que pode ser seguido. Então, cuida, porque pregar a ignorância é um horror dos horrores. Ser ignorante é pior ainda. E é um cuidado. Este ano, nós temos alguns livros que vão dar trabalho para profissionais superficiais. Pô, acho que com isso fecha para mim, fecha. Eu queria só. Eu vou. Adri, não sei se você ouviu, depois você pega aí. Esse vai ter que ser um dos recortes, tá? Esse tem que ser um dos recortes. Esse ano vai dar trabalho para profissionais superficiais. E nós precisamos de professores que sejam professores de fato e não professores nominais, né? Que sejam educador que diz, não, tudo bem, eu entendo a sua posição de vida, seja ela como você construiu, ok, mas, meu bem, vamos lá, você vai ter que ler, você vai ter que... Você vai ter que uma pergunta básica. Né? A física releve o atrito. Se eu gosto ou se eu não gosto do atrito, na química, se eu gosto ou se eu não gosto de um fenol, eu não vou ter que aprender para fazer uma prova? Vai. Então,
Ah, mas eu não gosto da geografia. Filho, se tu gosta ou não gosta da situação econômica da China, vai ser questionado? Vai. Ah, mas eu não gosto. Te perguntei. Alguém vai te perguntar se tu gostou ou não? Não, eles querem saber qual é a situação econômica da China. Eles querem saber geograficamente qual é o limite do Brasil. Vai com Bolívia, com isso. Ah, mas eu não gosto. Te perguntei, filho. Ah, na verdade, uma coisa que o O pior nosso é o adolescente. perguntar se qual é o limite do Brasil com o Chile, ele responder é ali em cima, Isso né? é ali em O cima ou ali Chile. embaixo. Ou como uma vez perguntaram o Não, querido, Chile. O onde, Chile é um país alto e magro, né? Sabe? Sério, essa é do Enem. Essa O Chile é um país alto e magro. essa foi É, a melhor não tô de todas. brincando. Na verdade, Alto e nós, magro. nós temos que tirar do aluno uma coisa. Ele não é o centro do universo. A prova não é sobre ele e para ele. O livro, o questionamento não é sobre ele e para ele. Eu me lembro que uma vez um aluno disse: olha, eu não concordo com Machado de Assis. Eu digo: ele vai se bater no túmulo, só pensando que tu não gostas dele. Aliás, filho, quem és tu na fila do pão? Pensa. Que bom, bom demais. Mas Ótimo. são E detalhes. que bom que você veio trazer isso pra gente. Ficaríamos aqui, querido, por muito tempo e voltaremos, né, com outros momentos, Regina, porque assim, a gente entende que a gente precisa dar uma sacudida, sabe? Precisa. E a gente entende isso não com nenhuma intencionalidade pessoal, assim, né? Eu digo de sociedade mesmo, porque nós que estamos aí envolvidos, né, com escola como você também, a gente percebe assim quase que tá tendo um esfriamento e um distanciamento das coisas E culturais uma e não valorização. A total. educação em Não, si, acabou. eu sempre friso para a gurizada que vem me procurar, eu digo: olha, quando vocês tiverem filhos, vocês só deixam duas coisas para o filho: saúde e educação. Todo o resto que vocês deixarem, se ele não tiver saúde para utilizar ou educação para saber manter, ele vai perder. Então, Patrimônio não vai resolver nada. não, é saúde e educação. E a parte de educação, tanto a referência aos profissionais, hoje os profissionais da educação são considerados assim subclasse, né? Subclasse, olha só. Subclasse. Eu apresentei trabalhos fora do Brasil e eu tive convite para ficar na Itália. É, Lá, dependendo do local que tu vais, ela é professora, é professora, sabe? Existe Sim. essa referência, porque não é para te encher a bola, mas é para saber que se tu estás num local de professor, se tu és professor, se tu estás professor, existe algo que tu podes passar, existe algo que tu podes encaminhar. E nós esquecemos disso. Hoje o professor é considerado um atravessador de informações, ele é considerado um direcionador, ele é considerado um manipulador, né? É. E, na verdade, a gente só quer que, como educador, que se abra a possibilidade do aprendizado, independente do gosto pessoal. O De qualquer que seja o aprendizado é gosto, de qualquer que isso. seja o gosto. As pessoas estão definindo o valor de uma pessoa por milhares de coisas e menos por aquilo que ela está compartilhando, né? É. Se você compartilhar, por exemplo, uma determinada informação e você, por exemplo, for de um determinado sobrenome, vale mais do que a outra. É. E daqui a pouco a outra está só replicando o que a outra produziu. Isso. Porque o verdadeiro autor não é. No replicar, nós podemos cair tanto na fake quanto na criação de verdades não reais, de narrativas. Exato. Muito Eu bem. tenho uma última pergunta, Pois não, fugindo senhor. agora de toda essa questão técnica e do que nós conversamos aqui. Para nós é muito fácil falar contigo e a gente vê a paixão que tu tem pela E tenho literatura. realmente. Pela Tu sabe que eu literatura sou muito e franca. pela fotografia, sabia? Eu tenho uma foto com ela, E 20 por 20 anos atrás. jardins e por várias coisas que eu sei. Crianças e... Mas me diz uma coisa, Regina, Oi. pra gente te apresentar melhor, porque nós iniciamos uma conversa já num bate-papo muito descontraído, porque a gente se gosta e a gente é amigo já há muito tempo, né? Mas conta pra nós como é que surgiu pra ti esse amor pela literatura. Quando que tu soube que tu estava apaixonado por livros? Quando que tu decidiu ir para a área de linguagens? Como é que isso surgiu pra ti? Eu achei que nunca entraria.
todo mundo apostava que eu ia entrar na área das biológicas. Sempre, eu sou muito fuçadora, né? Muito curiosa, né? Quando eu era pequena, eu tinha até uma série de bichos mortos dentro de álcool que eu examinava, abria, ganhei um bisturi para examinar tudo. Eu fui uma criança muito gordinha e uma adolescente que teve problema hormonal. Tinha 105 quilos. Então, Na imagina, adolescência? na adolescência, eu cheguei a 105 quilos. E havia pessoas muito Fez ensino médio onde? interessantes no Aderbal, Colégio Rosa Aderbal. Silva. Do Aderbal? Do Aderbal. Fiz o primário, antigamente O chamava Aderbal já primário, foi né? um Foi, colégio. Tu é colégio. tripeira? Eu sou tripeira, Tu eu é sou tripeira, mané tripeira, eu mané sou dos tripeira. Estreitos Por que Unidos da tripeira? América do Ah, Sul. fica aí com a tua dúvida. Por que tripeira? Porque eu sou dos Estreitos Unidos da América do Sul. Quem é Tripeira. mané do estreito é tripeira, porque havia o matadouro no estreito, né? Havia o matadouro. E como a pessoa rica era da ilha e o pobre era do estreito, continente. quando se matava os animais, o que sobrava era o quê? As tripas, o bucho, aquela coisa, então os pobres iam pegar. Aí os ricos da ilha diziam que quem era do continente, que era do estreito, era É tripeiro. tripeiro. A mãe fica louca se chamando de tripeira. É mãe tripeira também. Mas olha só, como eu era bem Ai, meu rechonchuda Deus. e muito fechada, porque bullying violento, até hoje é algo que me faz muito mal. Se tu disseres que eu engordei alguma coisa, é algo que eu não consegui trabalhar. Você tá brincando. Não, sério, sério. Por mais que eu sou muito dura em uma porrada de coisas, mas mexeu com peso, mexeu comigo. Tinha uma tia muito fofa que dizia: olha só, há mulheres que nasceram para ser bonitas e mulheres que nasceram para ser inteligentes. Estuda bastante. E aquilo me marcou muito. Isso Sempre tia. tem uma tia pra aparecer, né? Sempre, Sempre tem uma tia. E o pior é que muita gente vai perguntar que tia é. Pois eu não vou dizer. Não tá? diga, Mas não quem é diga. de Pode- casa pode sabe ir. quem é. Pode. Sim, quem é de casa É a tia sabe quem Marieta. A minha é a tia Marieta. Ela não deve estar assistindo, acho. Não, o pior é que tinha uma senhora Marieta, mas não era da família, era agregada, mas não era a dona Marieta, não. Mas Tu também eu tivesse uma tia? Ah, não, tem A na minha- família, meu Deus. Todo mundo tem. Naquela Não, época. todo mundo tem aquele que diz assim: ah, tu é primo do fulano, tu pensa duas vezes antes de responder. Digo que sim ou que não. Eu não. Mas a literatura foi um refúgio. Porque eu podia ser eu mesma e podia me permitir viajar e coisa nos livros. Então, eu ganhava sempre livros, porque era para ser inteligente, então ganhava livros de presente. E lia todos eles, desde cedo. Eu fugia à noite, a mãe dizia que eu ia para a biblioteca do Sesc e pegava livro emprestado. Isso na tua adolescência. Infância e adolescência. Infância e adolescência. Aí depois comecei a perceber que realmente eu me divertia mais com eles do que com Com a tia. com o grupo em volta. O grupo em volta tinha uma cobrança muito grande. Eu não podia ser gorda, não podia ser grande, e eu não podia fazer nada, porque era algo difícil, né? Foi algo muito difícil. Tanto é que eu fui emagrecer só depois que eu entrei na universidade. Passei por diversos tratamentos assim muito doidos, sabe? Aquele passar uma semana comendo só maçã e coisa, aquelas Só coisas muito vendo o gato do louca. Lewis E era Carroll. tudo hormonal, né? Oi? Era tudo hormonal, basicamente. Era hormonal. Não, então. Não, mas daí depois tem até. toda uma estrutura. Quando eu emagreci, eu cheguei a emagrecer mesmo, já estava na universidade, eu saí de 105 quilos. Quando eu entrei na universidade, eu estava com 105. Eu saio da universidade com 60 e pouco, 70 quilos. Meu Deus. Eu consegui emagrecer bastante, fazendo tratamentos muito doidos lá, mas consegui. Eu estava tão assim que até modelo eu fui. E o pessoal enche o saco até hoje, porque eu fui modelo de propaganda de TV. Olha só. Olha aí, ó. Eu achando que eu tava te colocando na TV pela primeira vez. Ah, eu que fiz já diversas tinha. propagandas. Falando, não falando. Ganhei um troquinho legal, cara. Ah, que bom. Ganhei um que bom. troquinho legal. Regina, as Mas conversas eu entrei contigo nisso. Entrei nisso. sempre maravilhosas. Sempre maravilhosas. Bom, meu gato. E foi um grande prazer te receber aqui. Obrigada. Tu- Muito legal ver vocês também, os dois. As questões técnicas acerca dos livros, né, a tua visão a respeito deles, a tua concepção da literatura e da importância da literatura e da importância de se adotarem livros, Uhum, né, sim. nos vestibulares. Para mim, foi um podcast muito enriquecedor.
E eu acho que o que fica para mim é essa questão de as pessoas, de os alunos, né, dos pais dos alunos entenderem que se existe uma literatura obrigatória, ela existe porque é um retrato, é um recorte da sociedade. Sim. E Não é uma gostando ou não imposição gostando, de não, nada. não é. Concordando, não concordando, tem que ler, estudar e vamos pra cima e deu. E Como é diz, né? isso. Não te perguntei, vamos embora. Porque não adianta. Tem muito mimimi, cara. A gente tá perdendo um tempo muito grande no mimimi. É Verdade. perdendo tempo. Anderson, é isso. Eu vou perder tempo para saber de que cor realmente é o rabo da mosca que em tal local voa de trás para frente. Rapaz, ela existe, existe. Ponto, acabou. É uma mosca? É, pronto, acabou. E como diria num jargão de que algo que é raro e que se encontra e se dá muito valor, Hum. apesar do nome, mas aqui a gente tem uma mosca branca, né? Quando a gente encontra algo que é Não, raríssimo, sim. assim, é a mosca branca da literatura. Santa Catarina está aqui do Não, nosso não é lado raro, hoje. nós temos alguns Isso, bons profissionais. Não, isso e que. Desgastados, infelizmente, É. mas alguns bons profissionais. isso é muito valoroso para nós. E é isso, né, meu querido? Encerramos esse episódio. Temos que encerrar de algum jeito, né? Não tem jeito. Vamos deixar a professora dar tchau Né? pra aquela. Vamos esperar. Como é que você sempre falou em sala de aula? Meus queridinhos, meus fofinhos, minhas. Quero não era Os bem- amorzinhos. não Já, tá, era bem isso. já passou os amorzinhos? Já? Ah, sim. Quero relatar um fato de sala de aula. Então relata. Né? Aqui Tem que encerrar a gente porque eu- carrega as coisas conosco, né? Então, e sou muito grato por isso que aconteceu. Em 1989, na primeira série do ensino médio, que foi ali quando eu conheci a professora Regina. Sim, todos os anos. E ela deu um incentivo para nós, né? Por quê? Porque a gente vinha de um ensino fundamental, movido a garranchos, né? A gente não escrevia, a gente fazia garranchos nos nossos... Como é que é o nome da palavra lá do Eu troquei o meu papel. alfabárrio? É, uma coisa Alfabárrio, assim. eu acho. Alfarrábio. 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 É uma palavra que a gente anotou para lição de casa. E a professora Regina, ela nos incentivou a fazermos um caderno de caligrafia. E aí, tu pensa assim, foi fazer caligrafia no ensino primeiro médio? ano do ensino Na médio, primeira série do ensino Sim, médio. Na primeira cara. série do ensino médio? Vocês estavam onde? Qual colégio tá? Foi no Geração. Geração. E aí ela incentivou isso e fui eu e mais alguns colegas fizemos, O Charles, o Jairo. trouxemos o caderno e fazíamos as nossas atividades ali no caderno de caligrafia para melhorar a nossa letra. E ainda é válido. Por incentivo Ainda é válido. da professora Regina. É uma coisa muito prática. Eles vão fazer uma redação que é uma prova escrita, à mão. E como é que eles vão se fazer entender em toda a potencialidade que eles vão ter? Como é que eles vão se fazer entender para um professor que não os conhece, que não tem tempo para deduzir o que pode ser aquele garrancho? Um bando de hieroglifo, nenhum deles é egípcio, para? Não, né? E assim, para mim foi um gesto de carinho. Para Sim, mim foi um gesto cuidado. de atenção, de acolhimento, de cuidado, que eu dou muito valor e dali para frente é só admiração por essa mulher. Incrível. Não, ela é incrível. Aproveitando que a gente citou geração, vamos deixar aqui um abraço, porque eu quero dar um abraço para o professor Adalberto Cunha. Oi, o Adalberto. É, tá lá. Sabia que ele pinta o bigode? Não, obrigada. Ele pinta o bigode e pinta o cabelo. Adalberto, contei. Tá? O Dadá, né? Dadá. Ele é um ser humano incrível. É um personagem da educação de Santa Catarina. Eu tô falando contigo, eu tô vendo aqui. Vou te falar, trejeitos. Não, ele fala, parece que ele vai te bater. Fala alto. Então, Fala alto. poderosa. não, e é um ser humano fantástico, incrível, do bem. Quero deixar um grande abraço, né? Porque o que ele fez ali junto com o Simas, né? De conseguir salvar o Colégio Geração ao levar lá para Beira-Mar e reorganizar a estrutura, né? E hoje estão bem lá, tá tudo certo, né? E tomaram muitas pedradas, meu Deus. Foi. Tomaram. Né? E conseguiram sobreviver. De todos os colégios de épocas, né? É basicamente o único que ainda sobreviveu, né? Com as devidas. Por isso que é o nosso merecimento, né? O merecimento, né? O reconhecimento. Mas quer deixar uma última dica aí para Gurizada? Para gurizada? Eu poderia mudar essa dica? Hum. Uma dica, eu gostaria de fazer uma dica diferente dessa vez, né? Uma dica, assim, para os professores dessa vez, não para os alunos, né? Tá. Porque são pessoas que muitas vezes também estão abandonadas, não estão sendo guiadas, cansadas. exaustos, São né? profissionais que estão desgastados. Então, assim, o professor de literatura, o professor
de língua portuguesa, o professor de redação tá exausto, cara. Tá. Ele tem quase, o de filosofia também, de sociologia Uhum. também. Parece que ele, Das ele tem humanas, que pedir das perdão humanas. pra estar lá. Tem É. que pedir desculpa porque eu tenho, desculpa, tá? Eu vim aqui, eu tenho que dar aula de literatura pra vocês. E eu vou ter que falar sobre isso, É. desculpa. Sabe? É Eu bem queria, isso. acho que vamos direcionar pra essas pessoas. Então, olha só. Para essas criaturas, tá? Meus lindos, o que vocês são, o profissional que existe dentro de cada um de vocês, independe da opinião alheia. E é interessante que muitas vezes a gente se vê refletido no olhar outro. E o olhar outro não tem nada a ver com a gente. O que o outro pensa de nós é problema dele. A educação tem passado por um desgaste muito grande, principalmente na área de humanas. Nós temos não que as outras sejam inferiores, Não, não. mas é que a cobrança maior Existe, está em cima não. das humanas. Então, para o profissional de humanas, professor de história, professor de sociologia, professor de literatura, de redação, De arte, de de sociologia. artes, O de de artes, tudo. não, coitado. Meu Deus. Não, até porque a artes, teoricamente, não serve para nada, né? É canetinha, lapisinho. Então, meus lindos, sem a arte, nós somos animais, não seríamos seres humanos. Não prestem atenção no outro, prestem atenção naquilo que existe dentro de vocês. Se vocês são professores, se vocês são educadores por opção, botem para fora, abram a boca. Se alguém quiser calar vocês, manda se ferrar. Ai, que susto que me deu agora. Trabalho. Não, eu tô tentando aqui me controlar. Vice, Rony, segura aí, Que vice. susto que tu me deu agora. Para quem tá escutando o podcast, depois que fechar aqui o som, nós vamos conversar mais sério. Mas, professor, tu és um profissional. Tu és um tesão de ser humano. Se o outro não te vê assim, se o outro não te vê o profissional que tu és, gabaritado que tu és, eu tô falando aqui, eu tô vendo carinha de Tanay, eu tô vendo carinha de Felipe, eu tô vendo carinha de tantos professores, amigos incríveis, um Alan, um Grote, tô vendo profissionais tão grandes, tão imensos, uma luz tão grande. Sejam vocês essa luz que brilhe e toquem para frente. Sempre existiu o problema. Depende da gente achar que o problema é maior ou menor que a gente. O problema é sempre menor. Tem uma frase do Ferreira Goulart que ele diz que a arte existe porque a vida não basta. E é bem isso. Nós nos completamos. E a arte está na história, está na geografia, está na sociologia, está na educação artística, está na literatura. E tá em lugares incríveis, só que as pessoas não enxergam. Ela Não tá se permite enxergar, né? Ela tá na moda, ela tá no design de cabelo, ela tá Isso. numa joia. Ela está num gibi. Exatamente, ela tá em muitas coisas, só que as pessoas Não se permitem. não se né? permitem entender que aquilo é arte. Aqui, ó, olha quanta coisa tá aqui do nosso redor. Até a que maneira alguém, como a pessoa se veste. né, estão dentro desse contexto. Queridão, temos que entregar lá, ó. Passamos do horário, você vai pagar as horas extras do estúdio, só para deixar bem claro, né? Porque você é um CEO, né? Opa. Você é o CEO da Escola em Voz. Mas, Regina, muito obrigado por ter Obrigada por vindo. Foi vocês. muito bom te ver. E, assim, é tão bom ver que você segue, né? Sendo a pessoa que você sempre foi em sala de aula, com seus alunos, seus projetos. Dá muito né? trabalho ser outro, já dá muito trabalho. Dá muito Sério. trabalho ser outro. Já é tão difícil ser a gente mesmo e controlar a língua, porque quem me conhece sabe que eu estou controlando, né? Mas dá tanto trabalho, ser outro dá muito trabalho. Depois que eu passei pelo tumor, pelo câncer, rapaz, eu sempre tive a língua solta, só controlava um pouco. Sabe a tecla do vá se ferrar? Emperrou. Emperrou. Isso que eu controlei a língua. Não usei nem a palavra que eu uso naturalmente. Então, Essa mulher é um espetáculo. mais do que nós merecemos hoje aqui, né? Muito mais. Nós Que merecemos isso. a tua presença. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Meus amigos, foi um grande prazer te ter aqui. Muito obrigado por toda a riqueza de informações que tu trouxe para nós. Eu tenho certeza que os pré-vestibulandos, os pais de pré-vestibulandos que estão acompanhando o nosso episódio entenderão um pouco mais da importância da leitura das obras. Isso é importante. E eu tenho certeza que esse episódio vai enriquecer também professores que estão nos assistindo. Tomara. Se você assistiu esse episódio e quer nos acompanhar, faça sua inscrição no nosso canal no YouTube, siga os nossos episódios, siga-nos nas redes sociais, compartilhe os nossos episódios, ative as notificações,
dê a sua sugestão, faça a sua crítica, participe conosco para construir cada vez mais um Escola em Voz melhor, para que nós possamos trazer cada vez mais pessoas de garbo e elegância, como esta professora Bom, aqui ganhei ao o meu dia. lado. Anderson, É isso aí. sensacional. Sensacional. Valeu, gente. Até o próximo. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio. É pra vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.